Paz do Senhor, convido vocês a abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, vamos estar lendo do versículo 13 ao 17. Se não tiver Bíblia, pode acompanhar na projeção. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Valeu, querido. Amados, boa noite. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado por essa noite de celebração, de agradecimento, de reconhecimento do Teu poder, da Tua presença, da Tua glória no nosso meio. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui juntos. Nós pedimos que, conforme temos cantado as Tuas verdades, que esta verdade agora do Senhor, lida na Tua palavra, chegue aos nossos corações, às nossas mentes, como o poder do Senhor, e nos transforme, Deus, cause verdadeiro impacto em nós, para a Tua glória. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem acha que perfume é um item caro? Perfume. Depende, né? Não estou falando de francês. Deixa eu te contar um caso. Fui comprar um perfume com o meu menino. Fomos comprar porque o perfume dele acabou. Quando ele era pequenininho, me lembro, ele ganhou uma caixinha azul assim, um perfume, e acabou rápido demais. Desde então, o perfume dele era o meu, né? Ia lá fazer a visitinha no banheiro e usava. Mas eu me lembro que o perfume dele acabou porque o homem tomava banho com o negócio. Sabe como é que é? Faz aquela nuvem assim e entra para dentro da nuvem para ficar cheiroso, né? E aí nós fomos comprar e chegamos na loja lá no shopping e a moça já foi logo levando a gente para um tal lá que o fixador era mais potente e por isso era mais do dobro do preço. E eu que já estava achando caro, quando vi o tal do fixador potente, ela disse: não, é porque esse aqui fica mais tempo, esse aqui o fixador é do bom. Aí eu digo: cara, a mulher acabou de esculachar com os outros perfumes todos da loja. Mas aí a gente disse: não, esse aqui está muito caro, vamos para um outro. E aí eu disse para a mulher: ó, tem que ser um intermediário, porque vai ser para mim e para ele, a gente vai dividir, vamos usar em conjunto. Então não pode ser nada teen, nem nada assim mais clássico com cheiro de adulto, né? Aí a mulher ficou assim com uma interrogação na testa: o que eu vou dar para esses meninos? Acabou que a gente gostou de um lá, compramos, levamos para casa, e eu tenho percebido que o uso do perfume tem sido assim altamente racionalizado, tanto por ele como por mim, mas especialmente por ele, aquela gotinha assim discreta, quase não faz barulho. E por que isso? Acredito eu que na primeira vez que ganhou o tal do perfume da caixinha azul, não se tinha noção de valor ainda, e por isso, quando não se sabe o preço das coisas, se usa inadvertidamente, não é verdade? Se usa assim com fartura. Agora, quando você fica sabendo quanto custa as coisas, das duas uma: ou você não compra, porque foi o que eu disse para a moça, eu falei: não, isso aqui está caro demais, eu não vou levar esse. Ou então a gente vai usar com uma consciência de racionalizar aquilo de uma maneira bem precisa, é ou não é? Então é só, você ouve o perfume ali, só faz assim, ó, tss, tss, e pronto, está dado por visto, porque o negócio é caro. Quando nós sabemos o preço, vou repetir para que você grave, quando sabemos o preço, usamos melhor. E essa frase, apesar de parecer óbvia, mas ela é a chave de entendimento desse texto que nós acabamos de ler. Se você pensar nessa ocasião em que Davi tem um desejo,
os guardas de Davi vão saciar esse desejo e depois ele joga fora o que ele desejava, você diz assim, ou Davi está doido, ou então ele é um tremendo de um ingrato. Que postura mais ingrata essa e de desperdício. O que acontece é que aqui, já no final do livro de 2 Samuel, Davi já está vivendo seus últimos dias, o grande rei de Israel. Mas vivendo seus últimos dias, ele já não ia mais para as batalhas, ele já estava velho, cansado. Então, o autor do livro de Samuel começa a rememorar alguns dos grandes feitos de Davi e traz aqui ao cenário a presença dos seus 30 soldados, a tropa de elite. Era aqui a SWAT, o BOP de Davi, eram esses 30 homens, dos quais 3 eram os mais próximos. Esses 3, eles escutam o suspiro do rei um dia. O Davi estava suspirando e ele disse assim, ai, quem me dera provar daquelas águas do poço de Belém. Davi sabia o que eram as águas do poço de Belém. Só que ele não podia provar daquelas águas que lhe eram tão familiares. Por quê? Porque o exército dos filisteus estava acampado em Refidim, que era na região de Belém. Então não podia chegar a Israel lá, que senão o matava. Era guerra, bronca. Mas aqueles 3 valentes, aqueles 3 guerreiros ouvem o que Davi estava suspirando e dizem o seguinte, é para agradar o rei? Então vamos agradar o rei. Junta aí, monta no cavalo e vamos nós. E eles dão um jeito, a Bíblia não deixa claro como, mas deixa claro que eles eram especialistas e eram bons o suficiente para chegarem no acampamento dos filisteus, talvez numa hora privilegiada, não foram vistos, pegaram a água do poço de Belém e levaram de volta para Davi. E eu imagino esses guardas orgulhosos de si mesmos, mas ainda mortos de felizes, porque eles estavam ali com algo que o rei tanto queria, e eles chegam e trazem na presença do rei, e diz, rei, lembra que o Senhor pôs para fora esse desejo? Pois aqui está. Por mais improvável, por mais difícil que pareça, aqui está. Aí Davi tem essa atitude. Para nós, século 21, mundo ocidental, a gente não faz ideia do que está em jogo aqui. A gente já tem conhecimento suficiente para saber que a água é um item caro do ponto de vista de que se ela faltar, a humanidade perece, acaba, não é verdade? Para alguns, se ela faltar é melhor, porque aí não precisa tomar banho. Mas isso aí é um mero detalhe. Se a água faltar, inviabiliza a vida como um todo. E para nós, desperdiçar água é um crime. Desperdiçar água é algo de gente ignorante, inconsciente. E Davi parece ter uma atitude assim criminosa. Não só de desperdício, como, eu já disse, de ingratidão. Aqueles caras deram quase que a vida. Se arriscaram para pegar aquilo que era o desejo do rei, e agora o rei pega e derrama. E para nós fica difícil entender isso, porque naquela cultura e na cultura de muitos povos do Oriente Médio, na antiguidade, oferecer sacrifícios a Deus como uma forma de adoração a esse Deus era algo comum, fazia parte do cotidiano. E os sacrifícios oferecidos poderiam ser tanto sangue de animais como bebidas. Então, na mitologia grega, nós vemos, nas culturas pagãs dos deuses gregos, nós vemos ofertas de vinhos. Aqui no próprio Antigo Testamento, nós vemos Elias apresentando uma oferta de água, derramando água na presença do Senhor, como uma forma de honrá-lo. E aqui o que Davi faz é derramar esta água como uma oferta para Deus, mas aos nossos olhos parece um desperdício. Parece desperdício porque a gente não entende exatamente o gesto de Davi. E o que Davi está fazendo é mais ou menos o seguinte, ele está olhando para aquele frasco, assim como eu olhei para aquele frasco de perfume, o tal lá do fixador caro, e disse assim, isso é caro demais, Deus me livre de botar a mão nesse negócio. Davi está olhando para aquele frasco com aquele líquido precioso dentro, e ele está dizendo o seguinte, esse líquido quase custou a vida dos meus soldados. Esse item é caro demais para eu experimentá-lo apenas em favor próprio.
Isso aqui é precioso demais para que eu usufrua, consuma de maneira egoísta, só para mim. Então, o que é que se faz com aquilo que é muito caro? E eu disse isso no início, na ocasião do perfume. Ou a gente não compra porque não pode bancar, ou se a gente comprar, a gente vai usufruir de maneira muito acertada. Não é verdade? Porque é caro, porque é custoso. Então Davi olha para aquilo que havia sido tão custoso, quase custando a vida de seus soldados, e diz: vou usar da maneira mais acertada possível. Qual é a maneira mais correta de usar algo tão custoso? Oferecendo a Deus em sacrifício. Está claro, irmãos? Então o que Davi está fazendo, na verdade, não é um gesto irresponsável de ingratidão ou desperdício. O que ele está fazendo, ao contrário, é um gesto que honrava a Deus e honrava ainda mais os seus soldados. Era dizendo para eles o seguinte: olha, vocês se arriscaram, isso que vocês trazem é tão precioso que será agora utilizado como sacrifício diante do Senhor. É como se Davi estivesse dizendo assim: essa água custou caro demais para os meus homens, eu não posso usufruí-la para mim, ela tem que ser destinada para Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso, exatamente esse princípio de algo que é caro, de um sacrifício feito, que requer de nós adoração a Deus. Quando ele fala lá aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, preste atenção nesse texto: ele morreu por todos, Jesus Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Ou seja, o sacrifício de Cristo, que conquistou uma vida tão preciosa para mim e para você, faz com que esta vida não seja vivida de maneira egoísta, só pensando nos meus próprios interesses e vontades, mas que seja uma vida vivida para agradar a Deus. Está claro, irmãos? Esse é o sacrifício que Davi viu os seus soldados fazendo e que nós vemos Jesus Cristo fazendo na cruz. Agora, segundo C.S. Lewis, tem 3 tipos de pessoas no mundo. Eu vou dizer aqui quais são bem rápido, e você me diz com qual delas você se identifica. O primeiro tipo de pessoa, eu espero que não tenha ninguém aqui que se identifique com esse primeiro. O primeiro tipo de pessoa é aquela que olha para o próximo, para a natureza, ele olha para o ser humano e para as coisas criadas como matéria-prima para confeccionar a satisfação de seus desejos próprios. É alguém que usa os outros, que usa as coisas, a natureza e o mundo apenas em favor próprio. É aquela pessoa centrada em si mesmo. O mundo gira ao redor de mim e tudo tem que conspirar em meu favor. Sabe como é que é? Assim, o ápice do egoísmo. Esse é o primeiro tipo de gente. Tem muita gente assim. Agora, segundo o autor, o mundo é feito de pessoas mais parecidas com o segundo tipo. O segundo tipo é o seguinte: se no primeiro tipo as pessoas são deuses de si mesmas, a fonte última de autoridade sobre elas é o seu próprio ventre, suas próprias paixões. O segundo tipo de pessoa, ele vai reconhecer que há uma autoridade sobre ele, tem uma força maior. Algumas delas acreditam em Deus, o Deus do cristianismo. Algumas delas vêm à igreja, reconhece que existe um código moral a seguir. São pessoas que pagam um imposto, esperando que o que sobrar do que ela pagou vai dar para viver o restante do mês. São pessoas que seguem as leis do seu país, são cidadãos pacatos, mas são pessoas que não vivem necessariamente como o terceiro grupo. Porque o terceiro grupo é aquele tipo de pessoa que entendeu que o morrer é lucro e que o viver é Cristo. É aquele tipo de pessoa que não precisa mais servir suas próprias paixões e desejos, porque suas paixões e desejos agora são os desejos de Cristo, o seu Senhor. E por mais que no início isso gere uma tensão, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, e às vezes a gente quer demais coisas que não são necessariamente boas e não são da vontade de Deus, isso gera um conflito, mas com o passar do tempo, esse terceiro tipo de pessoa aprende a conciliar a sua vontade com a vontade de Cristo, a ponto da vontade de Cristo tornar a sua própria vontade. Isso é difícil,
eu acho que nós estamos no caminho, a gente está no rumo, amém? Quem está no rumo comigo, levanta a mão. Nós estamos no rumo. Se alguém está no primeiro caso aí, misericórdia, está na hora de dobrar o joelho e confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Mas quando C.S. Lewis diz isso, e coloca esse alvo desse terceiro grupo de gente altruísta, de gente que não é centrada em si mesma, etc., e quando nós vemos sobre essa questão de reconhecer um sacrifício feito, como Davi reconheceu, o sacrifício de seus soldados, e por isso não usufruiu egoisticamente daquilo que lhe foi conquistado, mas tão somente ofereceu ao Senhor, nós somos apresentados a um princípio bíblico muito forte que eu queria compartilhar com você. E esse vai ser o tema de hoje. Um princípio chamado mordomia. Mordomia. Para nós não é tão claro, porque das duas uma, ou você não tem ideia do que é o princípio cristão da mordomia, porque nunca ouviu, ou se você ouviu, talvez tenha ouvido ligado a finanças, a uso do dinheiro, mas não é só isso. Mordomia é um conceito muito mais abrangente. Então, presta atenção, a garotada que está aqui na frente reunida, os pais que estão aí, as famílias, presta atenção, porque falar de mordomia é falar sobre o todo das nossas vidas. Vamos pegar o exemplo de um homem na Bíblia que foi um mordomo mesmo com a função. Este homem chamou-se José, José do Egito. Você lembra da história de José? Ele foi vendido como escravo para uma caravana de midianitas, acabou que esta caravana o vendeu para o chefe da guarda real no Egito, chamado de Potifar, e então José começou a trabalhar na casa de Potifar. Quem lembra? Se você não lembra porque leu, lembra porque viu a novela, um dos dois. Mas a história é bem conhecida, é uma das histórias preciosas que a gente gosta de ler e relembrar. E José então trabalhava na casa de Potifar como um mordomo. As traduções mais modernas da Bíblia, como a NVI, essa que eu leio, ou a Bíblia Mensagem, elas ao invés de usarem o termo mordomo, que é um pouco antiquado, a nossa cultura não entende bem isso, elas usam o termo administrador, a mesma coisa. Algumas ousam e falam até de gerente, mas o mordomo, ele é um administrador. E José então está como mordomo da casa de seu senhor, Potifar. E lá no capítulo 39 de Gênesis, no verso 8, tem uma situação tensa, onde a mordomia de José está sendo posta em xeque. E é o evento onde a mulher do chefe, a mulher do Potifar, vai dar em cima do José. O texto não fala sobre ela, devia ser uma mulher vistosa, porque era mulher do homem, era mulher do chefe da guarda, então devia estar ali toda cheia dos frufru, né? Bonitona lá, cheirosa, perfume caro, de fixador que dura muito, por aí. Agora a Bíblia fala de José, diz que José era bonito, não tem outra palavra, é isso mesmo, José era um pedaço, como o povo antigo diz, né? Se minha filha estivesse aqui, dizia assim, pai, pelo amor de Deus, nunca mais fala aquilo. Era um pedaço de mau caminho, né? A frase completa é essa, eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Mas José, bonito do jeito que era, é seduzido pela mulher de Potifar, que, como disse, o texto pode não dizer que ela era bonita, mas que seria vistosa, provavelmente sim. E naquele momento tenso, este homem que é um mordomo, fala algo para ela, que explica para nós muito bem o que é uma mordomia responsável. A mulher deve ter puxado ele pelas bitacas assim, juntou ele para perto e disse assim, venha, que é hoje. Aí o José disse assim, o meu Senhor me confiou tudo o que tenho nesta casa, exceto a senhora. Eu não tenho restrição de item algum dentro desta casa, exceto a mulher do chefe. Então a senhora não me leva a mal. E aí diz o texto que ele tira a capa, a mulher prendia ele pela capa, ele tira a capa, solta na mão dela e vaza, corre, vai para longe. Esse é um mordomo responsável. Por quê? Porque ele sabe que ele tem toda a autoridade dentro da casa. Ele não precisa dar conta do que ele pega ou deixa de pegar, ele é um mordomo, ele foi constituído com uma autoridade naquele lugar. Mas ele tem uma autoridade maior sobre ele. Então ele diz para ela, olha, eu tenho autoridade sobre tudo, exceto a senhora.
uma autoridade maior sobre mim disse que eu só não posso tocar na senhora. Então, esta é a figura de um mordomo. O dono da casa tem direitos, o mordomo tem responsabilidades. Ele tem que prestar contas, ele tem que saber quanto tem na despensa. É ele quem vai mandar vinho, mandar comprar vinho quando acabar. Esse é o administrador, esse é o princípio da mordomia. Nós somos mordomos de um Senhor cuja autoridade está acima da nossa. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Este Senhor é dono de todas as coisas. E para explicar isso de uma maneira bem simples, tem 4 princípios sobre mordomia cristã que eu queria comunicar para vocês. O primeiro é o princípio da posse. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Tem um dono que detém a posse e detém todos os direitos. O texto que foi lido aqui no início pelo Oswaldo, no Salmo de número 24, verso 1, nos diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e tudo mais que vive. Do Senhor é a terra. Tudo isso que você está vendo, eu, você, tudo pertence ao Senhor. Aquele carro que está lá fora que você chama de seu, pertence ao Senhor. O trabalho que você tem, diz, esse é o meu emprego, pertence ao Senhor. Seus filhos que você gerou, suas roupas que você comprou, o perfume que te deram de presente e que tudo você chama de meu, pertence ao Senhor. Do Senhor é toda a terra. Amém, queridos? Espera aí, pastor, mas e o tanto que eu trabalhei? E a herança da família que me deu condições de ir lá e comprar tudo que tenho? Aquele carro que está lá fora, que eu chamo de meu, eu inclusive paguei 300 conto a mais para botar o número da placa que eu queria. É meu, tem o meu número. É meu ou não é? Aí eu vou lembrar a vocês o texto de Deuteronômio, quando Deus pede que Moisés fale ao povo sobre essa história do que é meu, do que é seu. Olha o que é que Moisés fala ao povo em Deuteronômio capítulo 8, e esse é um texto que todo cristão deve se lembrar, quando lidar com a questão da posse, do que é meu, do que não é meu. Deuteronômio 8 diz assim, verso 17: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir essa riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8, 17 e 18. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que tudo isso que você pôde adquirir, o dinheiro que tem no teu bolso, na conta, a empresa, o perfume que você ganhou, a roupa que você tem, o carro com a placa do teu número, tudo isso pertence ao Senhor, e Ele apenas delega autoridade para que você usufrua desta posse. Pertence a Ele, mas você é um mordomo dos bens que são dele. Que tremendo isso, queridos. Que libertador. É por causa desta compreensão, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora, que uma das frases mais difíceis da Bíblia pôde ser pronunciada. Quando Jó recebe a notícia de que havia perdido fazendas, rebanhos e família. O que é que Jó fala? O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Frase difícil, mas ela só pôde ser dita porque havia, creio eu, uma compreensão muito clara de que toda a terra e tudo que existe pertence a Deus, e Ele é que nos dá condições e capacidade de usufruir. Amém, irmãos? Segundo princípio da mordomia é o princípio da responsabilidade. Como eu disse, o dono tem direitos, mas o mordomo tem responsa. Nós somos responsáveis, porque quando Deus chega e diz, está aqui, é esse carro, pode comprar, eu te dei condição de assumir um financiamento desse, eu te dei condição de comprar ou de ter isso ou aquilo. Então Deus está me dando a condição, é a posse. Agora Deus está dizendo, use de maneira responsável, use de forma que este jardim dentro do qual eu te plantei floresça. É isso que nos diz lá o texto de Gênesis, quando no capítulo 1, dos versos 27 ao 28,
aparece a narrativa de que o homem é posto no jardim para fazer o quê? Para plantar, para cultivar, para dominar sobre a terra, e conquanto ele domine sobre a terra vai produzir aquilo para o que ela foi feita, da semente virá o fruto, e é responsabilidade do homem regar esta terra, nutrir esta terra, agir de maneira responsável para aquilo que ele recebeu possa multiplicar. Você tem sido responsável com o que Deus te deu? Sim ou não? Amém. Vamos lá, o tempo. Tempo é um bem, é ou não é, irmãos? Tempo, tem gente que diz que precisa ter 26 horas no dia, porque só as 24 não dá conta de fazer o que quer. Agora, tem gente que podia ter 40 horas por dia, que ainda assim não ia fazer muita coisa, porque não usa bem o tempo que tem. Você já ouviu a palavra procrastinação? Empurrar com a barriga, deixar para depois e tal e tal. Isso é um mau uso do tempo. Isso é não sermos bons mordomos e administradores de um bem precioso que Deus nos deu. Isso é agir de maneira irresponsável com algo que é tão caro para nós, que é o passar das horas. Então pense nisso. O princípio da posse, o princípio da responsabilidade, só que agora o caldo começa a engrossar. Terceiro princípio, o princípio da prestação de contas. Porque se aquilo que eu chamo de meu, na verdade não é meu, pertence a um dono, pelo princípio da posse e pelo princípio da responsabilidade, este dono espera que eu multiplique, faça florescer, faça prosperar, faça uma boa administração do que ele está me dando, então este dono um dia vai querer que eu preste contas. E isso está muito bem explicado na parábola que Jesus contou, e que nós conversamos sobre ela alguns domingos atrás, a parábola dos talentos. Está muito bem explicado porque Jesus diz, veja só que imaginário bonito, Jesus diz que um senhor delegou a tarefa de cuidar de talentos para determinados servos, e o talento na época era uma unidade financeira altíssima, inclusive, um talento eram vários quilos de ouro, era dinheiro grande, era 1.000.000, e este senhor entrega talentos nas mãos de alguns servos, e diz o texto, Mateus 25, que ele parte para uma terra distante. E aí você deve ter lembrado aqui da pregação, onde o que tinha 5 talentos investe, multiplica aquele investimento, viram 10 talentos, o que tinha 2 investe, multiplica, viram agora 4 talentos, e o que tinha 1 talento, ao contrário dos outros, enterra com medo de perder. E quando então o texto para e diz, o Senhor então volta, verso 19, Mateus 25, 19 diz, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Esta parábola Jesus está contando para alertar os seus discípulos e alertar a mim e a você de que ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, depois de um tempo partiu assunto aos céus, e quando partiu deixou para nós uma missão. E o entendimento dessa missão diz, eu espero que vocês sejam bons mordomos do mundo que eu estou lhes dando. Eu espero que vocês sejam bons mordomos dos relacionamentos que vocês vão ter. E eu desconfio que é por isso que Jesus chega para os discípulos e diz, ide e prega o evangelho a toda criatura. Isso é ser um bom mordomo dos seus relacionamentos. Só que este mestre que está partindo e deixando esta missão para a gente, o texto fala que ele vai voltar, e quando ele voltar, a gente vai estar numa fila assim, prestando conta. E aí, Mário, o que você fez com os dons que eu te dei? E aí, Eduardo, como é que você administrou seus bens, sua família? E aí, Salomão, o que você fez com a inteligência que eu te dei, cara, hein? Botou ela para frente ou enterrou? Nós estamos nessa fila, irmãos, e vai chegar a nossa vez. Prestação de contas é um princípio da mordomia. Portanto, só me cabe repetir a pergunta para você. Você tem sido um bom mordomo? Deus tem te dado não apenas coisas, Deus tem te dado tempo, Deus tem te dado habilidades, Deus tem dado para alguns recursos
financeiros, materiais. A pergunta é: você tem administrado bem? A sua administração desses bens, ela corrobora, ela concorda com os valores do reino de Deus, ou ela serve apenas para o seu agradecimento pessoal? Vamos prestar contas. Agora, se eu terminasse aqui, a gente ia sair assim com peso no ombro, né? Quase encurvados, de medo. O homem está vindo aí para prestar contas. Só que tem o quarto princípio. E o quarto princípio, queridos, é o da recompensa. Princípio da posse, princípio da responsabilidade, da prestação de contas e o princípio da recompensa. Porque lá no texto de Mateus 25, o que nós lemos lá é que depois de atestar que aqueles 2 primeiros servos multiplicaram os talentos, o mestre então chega para ambos, independente da quantia que eles apresentaram, um apresentou 10, o outro apresentou 4. O mestre chega para eles e diz a mesma coisa. E o que ele diz? Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra agora para o gozo do teu Senhor, entra agora para a festa. É a recompensa, irmãos. Sobre esta recompensa, fala o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, diz assim, versos 23 e 24, preste atenção: quando o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como quem está fazendo para o Senhor e não para homens. Verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, que é Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Façam como bons mordomos, de maneira bem feita. É isso que inspira a nossa excelência. Queremos fazer coisas bem feitas, não é para ser o primeiro do mercado, não é para ser o melhor na foto, não é apenas para ganhar mais. A gente quer fazer bem feito, porque a palavra de Deus nos diz que o que quer que façamos, temos que fazer como quem faz para o Senhor, porque não só vamos prestar contas com Ele, como também vamos das mãos dEle receber a recompensa da herança, que é Cristo Jesus. Oh glórias! Que bom saber, queridos, que quando nós nos dispomos a sermos bons mordomos de Cristo, Ele diz assim: vocês vão ter responsabilidades, mas haverá uma boa paga, haverá uma recompensa, vai valer a pena, a despeito das dores e dificuldades. Então já deu para você entender que mordomia é muito mais do que falar apenas do aspecto material financeiro. A turma fala muito aí de mordomia financeira, como a gente usa os nossos recursos a serviço do reino de Deus, e é bom falar sobre isso, mas não é só isso. Nesse momento, o que eu quero que você já tenha entendido é que falar de mordomia é o entendimento de que a mordomia conecta tudo o que nós fazemos, dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa, dentro e fora do trabalho ou da escola. Mordomia conecta tudo o que nós fazemos àquilo que Deus está fazendo no mundo. Tudo que a gente faz precisa estar alinhado em concordância com o que Deus está fazendo no mundo. Um bom mordomo vai administrar aquilo que o seu Senhor lhe deu nas mãos para fazer e para contribuir com os propósitos que são do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. A gente então, com uma boa mordomia, a gente glorifica a Deus, a gente serve ao bem comum, a gente melhora o mundo ao nosso redor e, portanto, a gente avança o reino. E então vamos voltar lá para a história de Davi e eu vou começar a concluir aqui com você agora. Você percebe o que Davi fez agora? Davi recebeu algo que foi suado. Davi recebeu algo que teria custado o sangue de seus guerreiros. E aquele bem tão precioso, Davi entendeu que não podia ser usufruído de maneira egoísta para si próprio. E então ele faz o que era mais certo a se fazer. Ele derrama como uma oferta de libação, é esse o nome, oferta de líquidos ao Senhor. E eu pergunto a você se não é exatamente o que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo não foi ao poço de Belém, arriscando a sua vida para buscar água, como o rei Davi queria. Jesus Cristo desceu
às regiões infernais, a palavra nos diz, para buscar para nós não uma água refrescante como a do poço de Belém, mas uma água viva e verdadeira, uma água que diz a respeito dela que quem dela beber jamais voltará a ter sede. Foi isso que Cristo fez, e Ele entrega esta água viva para nós. E esta água viva, o que é, senão a vida plena e abundante que tem aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Jesus está dizendo, olha, muito mais do que os guerreiros de Davi, eu fui a lugares verdadeiramente perigosos, enfrentei a morte por amor a vocês, para lhes trazer, Igreja Nova Jerusalém, para lhes trazer esta água aqui. Como é que você vai usar esta água agora? Benefício próprio? Ou vai colocá-la em adoração ao Senhor, a serviço do seu reino e a serviço do próximo? Ser um bom mordomo é fazer isso que Davi fez. Ser um bom mordomo é entender que o bem mais precioso conquistado por nós na cruz do Calvário, vida plena e eterna em Cristo, não é para ser usufruída apenas em nosso próprio favor, mas em favor do mundo e em favor do próximo. Você tem vivido esta vida que vale a pena? Eu quero encerrar com a imagem de um filme que eu gostei muito, inclusive já falei sobre ele outras vezes, e eu tenho o costume de estragar filme, viu? Eu conto logo o final, mas esse aí eu acho que a turma já viu. O Resgate do Soldado Ryan. Levanta a mão, quem já viu? O Resgate do Soldado Ryan. Quem não viu, vale a pena, apesar de ser um filme muito gráfico, muito cheio de sangue e violência sobre a Segunda Guerra Mundial, mas vale a pena. E nessa imagem que eu vou projetar aí agora, nós vemos o Capitão Miller, interpretado pelo Tom Hanks, trazendo a sua última palavra ao soldado Ryan. E a história é mais ou menos o seguinte: o soldado Ryan é o quarto filho de uma mãe que acabara de perder os 3 primeiros filhos na guerra. Quando a alta cúpula do exército vê o nome dos 3 óbitos, vê que os 3 eram irmãos e descobrem que tem um 4º irmão em campo de batalha, eles dizem assim, para tudo, que nós temos que resgatar esse rapaz para ir cuidar da mãe dele, ela está só. E então a história do filme inteiro é o Capitão Miller dirigindo aí um destacamento do exército americano na Segunda Guerra Mundial, indo em busca desse soldado Ryan que estava perto de uma tal ponte em um tal lugar. E ao longo dessa trajetória em busca do soldado Ryan, os soldados e cabos e oficiais desse pequeno destacamento sob o comando do homem aí vão morrendo. E muitas cenas feias mesmo, e aquele povo se dilacerando nos horrores da guerra, e o grupo chega bem mirradinho até encontrar com o soldado Ryan. E essa é uma cena final, onde o Capitão Miller olha então para o jovem e diz essa palavra para ele, diz assim, olha, mereça o que foi feito por você. Faça por merecer o sacrifício que foi feito por você. E logo depois, o Steven Spielberg, que é o diretor do filme, foi muito feliz em transicionar a cena para a imagem seguinte, que é do mesmo soldado Ryan, 50 anos depois, velhinho, diante de umas lápides de soldados da guerra num cemitério, e ele fica com o olho cheio d'água, como você pode ver, e a esposa chega do lado, e ele pega ela em lágrimas e diz assim, diga que minha vida valeu a pena ou não? A palavra do Capitão Miller ecoava em seu coração ao longo de toda uma vida. O sacrifício que foi feito por mim precisa fazer com que eu viva uma vida que vale a pena. Sabe, irmãos, Jesus Cristo foi à cruz, atravessou a morte, ressuscitou, sofreu, para que como fruto deste sacrifício e sofrimento, eu e você pudéssemos ter uma vida, mas uma vida que valha a pena. E uma vida que vale a pena é a vida do mordomo, que entende tudo o que ele é e tudo o que ele tem como algo feito para a glória de Deus e não para a sua glória própria, para ser posto a serviço de Deus e não a serviço de seus próprios caprichos de consumo.
Uma vida que vale a pena é uma vida que se deixa derramar como água, como um sacrifício vivo perante o Senhor. A minha pergunta final para você é: você vai valer uma vida que vale a pena? Uma vida que vale a pena à luz do sacrifício feito por você? Sim ou não? Essa resposta, eu oro para que Deus lhe ajude a responder. E mais do que isso, lhe ajude a decidir viver numa caminhada para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus.